Queridos, ainda estamos enfrentando um inimigo invisível que já ceifou milhares de vidas a nível mundial, deixando luto, dor, saudade, sofrimento e sérias consequências econômicas em todas as partes do mundo. Para nos deixar mais tristes ou irados, nós vimos pessoas que tiram proveito dessa situação, que se manifestam nesse momento não para ajudar, mas para tirar algum tipo de vantagem. Esse tipo de pessoa, Timóteo já havia profetizado sobre elas na sua segunda carta, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4, quando ele diz o seguinte: sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então todas essas coisas que estão acontecendo, na verdade, não era para nos deixar impressionados ou abalados. Na verdade, o sofrimento, ele causa em nós essa reação, mas na verdade todas essas coisas já estavam previstas na palavra de Deus. Todas essas coisas já haviam sido faladas por Jesus, por Paulo, no caso aqui por Timóteo, por Pedro. São coisas que apontam para a consumação do século, para o final do mundo. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitas pessoas iriam apostatar, iriam renunciar à sua fé. Hoje todo o mundo está procurando se erguer, se levantar novamente, economicamente, financeiramente, socialmente e, por que não dizer, teologicamente. Muitas pessoas ficaram frustradas. Eu estava lendo um estudo feito e a classe que mais perdeu, o tipo de, vou usar essa expressão, o profissional que mais foi vitimado com a morte física foi o líder religioso. Foi o padre, foi o pastor, foi o capelão, foi o rabino, foi o umbandista. Foram as pessoas religiosas, os líderes religiosos, porque elas estão ali, elas têm que visitar, elas têm que ter contato. Eu não sei quantas vezes eu peguei a Covid, devo ter pegado várias vezes. Eu fiz o exame uma vez, eu não estava com nada, não sei, né, o que aconteceu, mas eu tive muito contato com pessoas. E eu estava até comentando com o Paulo Edson uma vez. Eu disse: olha, Edson, eu não estou tendo tempo nem para adoecer, porque é cuidando dos meus pais, é cuidando de pessoas da igreja, é cuidando de amigos, é cuidando de vizinhos, é visitando pessoas. Eu não tenho tempo para isso, e graças a Deus eu não caí. Não sei, eu acredito que se eu peguei, foi bem fraco, mas muita gente aqui teve a Covid, foi curada, graças a Deus, mas muitos, infelizmente, não resistiram, foram para a glória. E estamos hoje aí com esse momento chamado pós-pandemia. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, nós temos aí no próximo slide: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Muitas pessoas não estão retornando para a igreja, e a maioria das nossas igrejas, na época que apresentavam os cultos online, não estão mais transmitindo. A nossa é uma das poucas que ainda transmite, mas muitas pessoas não estão retornando para os templos, não estão, parece que se acostumaram naquele modelo. E esse texto aqui, escrito, não sei se por Paulo, se por Pedro, se por Apolo, ele diz: não deixe de ir para a sua congregação, não deixe de se congregar. Alguns têm esse costume, mas isso é errado. Nesse item precisamos aderir um pouco ao relativismo, onde cada caso é um caso também. Há pessoas que não estão podendo voltar ainda, não estão podendo vir, estão com alguma sequela, estão com algum tipo de problema, impedimento, e esses eles podem sim ficar em casa assistindo, mas a maioria pode vir para a igreja, pode vir para o templo. Mas a palavra de ordem para nós nesses dias é ter bom ânimo. A palavra ânimo vem de ânima, vem de alma, vem de vida. Quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, vem aquele processo de reanimação, trazer a vida para aquela pessoa. Então tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo e Cristo nos dá essa vitória. Cristo está conosco. Quem nos diz isso é o próprio Senhor. E eu quero encorajar os irmãos a não desanimar, mesmo diante de tudo que estamos passando ainda. Eu creio, Deus está no controle de tudo, Deus está tomando conta de tudo. Eu quero compartilhar com os amados alguns conselhos bíblicos para que possamos vencer esses momentos de crise gerado pela pandemia do Covid-19, e creio que esses conselhos irão nos ajudar, uma vez que a vida é cíclica, ou seja, ela é feita de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins, e por isso, cedo ou tarde, todos nós estaremos sujeitos a passar por situações tanto de fartura como de dificuldades. O que iremos notar aqui é que mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos ruins, mesmo em momentos delicados, é possível encontrar conforto e direcionamento que nos levarão a tomar atitudes que nos levarão à vitória
diante daquilo que estamos passando de ruim, diante de crises. A Bíblia nos mostra alguns princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais tranquila, nos mostrando que é sim possível superar situações como essas de crise e até mesmo prosperar. Mas para que isso aconteça, precisamos aplicar algumas lições como disciplina e principalmente usando a nossa sabedoria, mas aquela sabedoria que vem do nosso Deus. Então a questão aqui é como adquirir ânimo para superar as dificuldades pós-pandemia. Em primeiro lugar, fique alerta, pode passar, Paulo. Fique alerta ao que pode ocorrer amanhã. O Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso, os apóstolos nos alertaram sobre isso. Amanhã eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou fazer tal coisa. Você não sabe como vai ser o amanhã. Fique alerta. Se eu sei que amanhã eu posso não estar numa situação como eu estou hoje, né? Eu preciso me programar, eu preciso planejar, né? Eu não posso iniciar uma obra, o próprio Cristo ensinou isso, sem antes fazer um estudo para saber se o terreno aguenta, para saber se eu tenho dinheiro para isso, para eu não parar a obra no meio do caminho. Então, se eu sei que amanhã talvez eu precise de algo, talvez amanhã eu possa enfrentar algo, eu tenho que me preparar hoje. Muitas pessoas faliram, muitas empresas quebraram, porque planejaram algo no início de 2019, quando chegou no final de 2019, veio a Covid, e aí? Muita coisa parou, muitas empresas fecharam, muitas pessoas que fizeram investimentos tiveram que ver o seu produto perecer. Ter uma boa fonte de renda, que nos traga estabilidade financeira, que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimistas. Isso pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esquecemos de que os dias difíceis poderão surgir, como vários desses dias têm surgido. Por isso, seja prudente como Josué, conforme relata a Bíblia. Aquele homem de Deus era escravo no Egito e teve uma revelação de que uma séria crise estava chegando. E o que ele fez? Ele com certeza colocou aquela situação de Deus, ele orou, eu creio, Deus o orientou a agir daquela forma. Foi Deus que salvou aquele povo todo ali. Deus deu aquele sonho a ele justamente para que ele se preparasse. E nós temos visto aí sinais, temos visto aí situações acontecendo que nos levam a pensar, eu preciso me preparar, eu preciso ver como é que vai ficar a minha vida. No capítulo 41, verso 30 de Gênesis, depois virão 7 anos de fome. Depois de quê? De anos de fartura. Então todo o tempo da fartura será esquecido, pois a fome irá arruinar a terra. Olha só o que Deus revelou a ele e o que ele está colocando agora diante de Faraó. Então, ao contrário dele, que ele recebeu a revelação, nós não sabemos como será o amanhã. Então, para não piorar a nossa situação, sejamos prudentes com as nossas finanças. Sigamos o conselho que o salmista nos dá no Salmo 55, verso 2. Eu não sei se é Salmos ou Isaías. Isaías 55, verso 2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Seja prudente. Você não pode ter um carro bonito, compre um inferior. Se precavenha. Quando ficamos alerta para essas realidades, ou seja, que estamos passando por tempos difíceis, nos tornamos mais prudentes no modo de administrar nosso dinheiro. É comum gastarmos mais do que precisamos quando vivemos dias de abundância. E existem aqueles que fazem até extravagâncias, mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a fome chegar. Sexta-feira passada, eu e Luciana completamos 17 anos de casados. Eu levei a patroa lá para tomar um café, né? Lá num lugar. Aí quando foi hoje à tarde, eu disse para ela, Luciana, tô com vontade de voltar lá amanhã. Olha, cuidado. É aquele tipo de lugar que a gente vai uma vez na morte. Na vida tá na morte. Eu já fui na vida, então, professor. A morte eu não vou mais. Já gastou, foi cartucho só, Luciano. Como adquirir ânimo para superar dificuldades pós-pandemia? Organize seus pensamentos, segundo ponto, e feche a porta para a negatividade. Organize seus pensamentos. Não há quem não passe por aflições dessa vida. Você sabe disso. Mas ficamos nos prendendo nela e nos fecharmos em nosso mundinho pode trazer muitos perigos. Os pensamentos negativos tendem a piorar e muito a nossa qualidade de vida, nos cegando, nos fazendo cair em alguns perigos. Por isso, antes de entrar em desespero, faça as seguintes perguntas. A primeira pergunta, pode colocar aí. O problema que eu estou enfrentando é tão grave assim? Né? Há pessoas que agem como aquela irmã, que é meio vaidosa, que quando quebra a unha, é o fim do mundo. Quando a cabeleireira erra o tom da tinta, já acabou. Quando ela corta um pouquinho mais o cabelo, errou a tesourada, ela é uma tarde inteira chorando. Não é o fim do mundo. Não deixe que os pensamentos negativos atrapalhem a sua vida. Não podemos deixar de orar, de ler a Bíblia, de nos congregar. É importante estar se alimentando, trazendo para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida, da vida do nosso Deus, em vez de ficar pensando coisas que, na verdade, não tem tanta
relevância. Jeremias 29, versos 11 a 14. Olha o que Jeremias diz aqui. Eu é que sei, eu quem? Deus, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não deixe que pensamentos negativos, que o diabo coloque coisa na sua cabeça. Concentre-se na palavra de Deus, concentre-se na Bíblia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Segundo, entrar em desespero vai resolver o meu problema? Não, entrar em desespero não vai resolver o meu problema. Muitas pessoas agem como aqueles que foram empurrados para uma piscina funda sem saber nadar. Não sei nadar e foi empurrado lá e ficam desesperados. E alguém tem que pular para salvar aquela pessoa. Já aconteceu comigo isso. E eu quase mato a pessoa afogada junto comigo, que eu não sei nadar. Parece um prego. E aí alguém gritou: ele não sabe nadar! Acorde! E aí quase eu mato a Sara. Foi uma bênção, mas graças a Deus consegui. Outra coisa, ficar se queixando tanto vai me ajudar a sair dessa crise? Ficar resmungando, blasfemando, murmurando, botando a culpa em não sei quem. Quando nos prendemos a nossos problemas, temos a tendência de ficar murmurando, nos queixando, criticando tudo. E concluímos que os maiores problemas do mundo são os nossos. Ninguém passa pelo que eu estou passando. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Como aquela raposa lá do nosso tempo, Davi. Ó vida, ó céu, ó azar, né? Aquela raposinha lá do Leão da Montanha, tempo do Leão da Montanha, né? Era uma hiena, né? Uma hiena. Então, essa postura é muito perigosa, pois nos leva a focar somente no nosso mundinho e não enxergamos a realidade, além da que os nossos pensamentos negativos nos prendem. Desse modo, não conseguimos entender que tais problemas ou dificuldades farão amadurecer o nosso caráter, nos trazendo mais experiência e entendimento para o futuro. Quando nos atemos aos nossos pensamentos negativos, não enxergamos que outras pessoas passam por problemas muitas vezes maiores que os nossos e que poderíamos até mesmo ajudá-las e dessa forma até nos aliviar um pouco da carga que carregamos quando nos fechamos. Se você tem uma casa para voltar depois que terminar o culto, agradeça muito a Deus. Tem gente que está na rua, tem gente que está orando, clamando, suplicando a Deus nesse momento para que abra uma vaga no leito de UTI, em qualquer hospital que seja. Imagine uma pessoa que está orando para entrar para uma UTI, e gente que já está lá lutando para sair, né? Gente que mora numa casa em cima de uma vala, não tem a mínima higiene, saneamento, nada. Pessoas que estão morando de aluguel e amanhã já vai vencer o segundo mês e ainda não pagaram nem o primeiro mês ainda. Você tem sabonete na sua casa? Você bebe água gelada? Tem ventilador? Ar-condicionado? Você tem carro próprio? Ah, não tem. Você pode pedir um Uber? Você é uma pessoa rica. Tem gente nesse momento que não come há 3 dias. Tem gente nesse momento que não tem energia elétrica, não tem a lenha para fazer um fogo no quintal, para colocar uma lata de leite ninho com água para fazer um café, porque não tem nem o café, tem nada. Há pessoas, queridos, muito piores do que nós, e nós podemos até ajudar essas pessoas. Uma coisa é você estar naquela posição de que eu preciso de ajuda, outra coisa é você estar naquela outra posição, eu posso te ajudar. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui podemos ajudar alguém que está passando por uma necessidade nesse momento. Como adquirir ânimo para superar as dificuldades pós-pandemia? Tenha em mente que toda crise tem prazo de validade. Vai chegar o momento que aquela noite vai passar, vai vir o dia, né? E tudo vai ser diferente. Todo mundo tem aquele dia que está mais quieto, sem vontade de fazer as coisas, sair ou até mesmo conversar com alguém. O desânimo, assim como a tristeza, faz parte da vida e em momentos de incertezas podem ser mais comuns devido ao medo e à insegurança. A palavra ânimo vem do latim animus, que significa alma, a sede dos pensamentos, das emoções. Em português ganhou também o significado de força de vontade. Tenha ânimo, tenha força de vontade. É uma semântica isso aqui da língua portuguesa. De um estado onde a pessoa está motivada ou positiva. Recuperar o sentido de ânimos como alma, mente e coração podem nos ajudar nesses momentos, mas precisamos entender que, na verdade, tudo está sob o controle absoluto de Deus. Deus conhece a tua vida, conhece o teu hoje, conhece o teu futuro. E Deus tem sempre planos melhores e maiores do que os que nós mesmos temos. Então, queridos, sendo breve, que eu não estou mais sendo prolixo nas mensagens, né? A conclusão que nós temos aqui
é a seguinte: a realidade de cada um de nós é ímpar. Todos nós temos a nossa vida. Não podemos e nem devemos nos comparar com a vida do nosso irmão. Cada um tem o seu dia do Calvário e cada um carrega a sua própria cruz. Mas uma coisa temos em comum: a solução para as crises que o mundo tem enfrentado nesse período de pós-pandemia ou em qualquer outro momento está em uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, é Yeshua. Vamos voltar para onde começamos? João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo, né? No ions, passais por aflições. Não é vocês vão ter sempre aflições, não, vocês vão passar por momentos de aflições. Mas tenham bom ânimo, animem-se. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Cristo já venceu as nossas batalhas. Você está enfrentando uma luta, você está lutando, há um general que está do teu lado lutando contigo. Há um Senhor que está no controle de todas as coisas. Permaneça nele, persevere nele. Não deixe de se congregar, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de acreditar que esse Deus tem coisas melhores para você. Não permita que esse momento de pós-pandemia venha tirar teus sonhos, frustrar tuas ideias, né? Deixar você lá embaixo, desanimado. Não, lute. Deus é contigo. Então, quais são as aplicações que nós tiramos nessa noite para as nossas vidas? Como adquirir ânimo para superar as dificuldades pós-pandemia? Primeiro, fique alerta ao que pode acontecer amanhã, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Fique alerta. Organize seus pensamentos. Feche a porta para a negatividade. Não dê ouvidos àquela raposinha lá não, aquela hienazinha lá não. Aquilo lá é uma derrotada. Tenha em mente que toda crise tem prazo de validade. E Deus nos abençoe e nos ajude nessa jornada. Amém, queridos? Amém.